Reforços caseiros no Corinthians e repercute a informação de que um investidor bilionário estaria disposto a comprar o Corinthians. Fala ainda sobre ex-atacante do São Paulo, especulado em Corinthians, Bahia, Cruzeiro e também no Galo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a seleção brasileira se preparando também para pênaltis contra a Noruega. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né, no mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação, novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu, ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar a oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Bora dividir com vocês uma história que tem repercutido bastante nas redes sociais. É que uma conta chamada Previsões, lá no X, com 1.200.000 seguidores, agitou a torcida do Corinthians ao afirmar que o clube pode ter um investimento bilionário. Abre aspas para essa publicação. O tarô revela uma reviravolta absurda no futebol paulista. Um investidor de fora, com cifras bilionárias, vai chegar ao Corinthians em breve. O time que andava tropeçando vai calar a boca dos rivais com contratações de peso, voltando ao topo das tabelas como um raio. Estava vendo a repercussão e as respostas nos comentários e muito torcedor do Corinthians dizendo que não acredita em tarô, mas que torce para que seja verdade. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Osmar Stabile e pessoas que o cercam para saber se existe alguma proposta bilionária. A resposta foi que não há, e mais, não existe nenhum interesse do atual presidente, nem dos dirigentes que estão próximos a ele, de transformar o Corinthians em SAF. Seria o único caminho para que alguém investisse bilhões de reais no timão. Diante desse cenário, a menos que a conta Previsões, que causou um alvoroço entre torcedores do Corinthians, seja capaz de prever o futuro, em um futuro talvez muito distante, não há negociação. Vale a lembrança de que Osmar Stabile será presidente do Corinthians até o fim da atual temporada, mas já trabalha com a chance de permanecer vencendo a eleição marcada para o fim do ano. Só para completar, registrar que a Safiel
projeto organizado por torcedores do Corinthians, que pretende colocar um caminhão de dinheiro no clube, via investimento dos próprios torcedores que teriam pequenas ações da SAF do Corinthians. Esse projeto já foi apresentado ao Osmar Stabile e ignorado pelo atual presidente. Vale muito aquela máxima de que dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians praticamente ninguém quer que o clube se transforme numa SAF. Não porque pensam no bem do clube, mas porque sim, imaginam que se o Corinthians se transformar numa SAF, eles deixam de ter qualquer poder sobre o futuro alvinegro. Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre, a respeito do Domingos Duarte, daqui a pouco me cobrem sobre Newton e Ferrarese, é uma novidade importante sobre o tema. Tomara que não cheguem Ediro, escreve o Marco Aurélio, não entendi. Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre Gordiana, quem pergunta. Alexandre, ontem vocês tinham me... Ontem não. Hoje de manhã eu vi uma notícia de que o Corinthians teria uma proposta de 30 milhões de reais pelo Dieguinho. Tá? E aí eu vou abrir todos os nomes para vocês. Como o cara não pediu off, dá para avançar nessa história. Bom, acho que foi a ESPN quem trouxe a informação de que o Dieguinho foi procurado por um clube europeu disposto a pagar 30 milhões de reais, mas a conversa dificilmente vai avançar. Entrei em contato com o Marcelo Paz na manhã dessa quinta-feira. Paz, como é que você tá? Tudo bem? Passando para saber se vocês recusaram proposta pelo Dieguinho. Ele falou, Nicola, não recusamos proposta, nem sondagem, não teve nada. Não pintou nenhuma oferta pra gente em relação ao Dieguinho. Eu falei, posso cravar? Pode cravar, não tem nada. Falei, tá bom. E por outros jogadores? Por que eu tô citando o Dieguinho se a pergunta do Alexandre era de Yuri Alberto? Eu falei, e outros jogadores? Você tem alguma coisa por outros jogadores? Você tem proposta, sondagem? Como é que tá essa história? E ele falou, Nicola, a gente não tem nenhuma proposta de ninguém. Eu falei, mas tem sondagem? Ele falou, Nicola, sondagem é um negócio muito vago. O empresário liga para perguntar se existe interesse, se tem, mas não tem nenhuma conversa nem mais quente por atletas, tá? Isso vale para André, que foi especulado no Fenerbahçe. Isso vale para, por exemplo, o Breno Bidon, que foi especulado na Atalanta. Isso vale para o Yuri Alberto. Isso vale para o Mateuzinho. Enfim, há muito barulho em relação a nome de jogadores. O Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas. O objetivo da diretoria é alcançar 25 milhões de euros nessa janela de transferências, que vai ser bem complicado. Mas hoje, informação de hoje cedo, conversei com o Marcelo Paz, hoje por volta das 10 da manhã, um pouquinho antes de gravar, 9 da manhã. Ele falou, Nicola, não tem absolutamente nada sobre proposta de ninguém, tá? Então, na semana retrasada também, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos cobrindo a Copa, chegaram a publicar que o Guinegão foi alvo de uma proposta de um time da Turquia, e ele também negou essa possibilidade. Bom, e essa novela Memphis tem novidade? Boa noite. Guris, perguntei pro Marcelo Paz, conversei com ele sobre vendas e perguntei do Memphis, né? O Paz disse que não há novidade, que o Corinthians está em compasso de espera. O Corinthians fez uma proposta, ainda não houve um feedback do Memphis, e era natural, o Memphis estava focado e voltado para a Copa do Mundo, participação dele para lá de discreta, ele nem entrou em campo na eliminação contra Marrocos, empate no tempo normal, na prorrogação, e derrota nos pênaltis, né? Inclusive o Koeman, técnico da seleção holandesa, já foi demitido depois dessa eliminação. O Marrocos foi melhor do que a Holanda durante quase toda a partida, tá? E por que eu disse que a Copa do Memphis foi bem discreta? Ele foi reserva nos 3 jogos da fase de grupos, entrou sempre nos minutos finais, não fez gol, deu uma assistência na vitória contra a Suécia e volta para casa muito menos valorizado do que ele imaginava. A ideia do Memphis era usar a Copa do Mundo para se valorizar, para chegar a outros mercados e eventualmente para ter novas propostas. Tô achando que a possibilidade de o Memphis ficar no Corinthians cresceu consideravelmente depois da Copa do Mundo ruim dele. E eu posso dizer que no Corinthians o raciocínio é mais ou menos esse, tá bom? E o Corinthians terá 2 reforços caseiros após a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Vitinho e o lateral esquerdo Hugo retornaram aos trabalhos dentro de campo, ainda sob supervisão da equipe médica, mas praticamente liberados. O Hugo tem uma lesão, ou melhor, teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não joga desde fevereiro. Já o Vitinho se recuperava de um problema muscular que o tirou dos campos desde o mês de maio. A ideia é que eles passem a partir de agora por esse processo de transição física, ganhando cada vez mais carga muscular, para que possam trabalhar com bola ainda na próxima semana. Importante registrar que essa intertemporada do Corinthians tem sido marcada por pequenos problemas. O Lingard precisou ser liberado para acompanhar o funeral de um familiar lá na Inglaterra. Memphis Depay ainda não se reapresentou. Ele foi eliminado com a seleção holandesa, mas terá direito a alguns dias de férias. Vale contar que o Corinthians tem amistoso programado contra o Cascavel
no dia 12. Boa noite, Nicola. Informação do Timão. A pergunta é do Leonardo Barbosa. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa além de tudo que eu já contei no vídeo de hoje, na live de hoje. Contratações, está tudo meio parado, tá? Sobre Memphis Depay. O Corinthians imagina que a eliminação do time que a eliminação do time... Cara, deu falta na entrada da área, caraca. Vamos lá. O Corinthians imagina que a eliminação do Memphis e da Holanda no primeiro mata-mata possa ajudar na renovação de contrato. O Memphis fez uma Copa do Mundo horrorosa. O Memphis fez só 3 jogos, ele nem participou da partida contra Marrocos, os 3 entrando no segundo tempo, não marcou gol, deu uma assistência. Então existe uma impressão de que se o Memphis tinha a ideia de se valorizar durante a Copa do Mundo, isso não aconteceu. E que agora as propostas devem ser bem menos interessantes e menores do que ele imaginava. Talvez aqueles 2 milhões de reais por mês que o Corinthians ofereceu sem bônus acabem se tornando uma cifra interessante, né? E qual tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direitos de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta. Estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? Sobre o William, o lateral do Cruzeiro, não sei se é isso que você está falando, o lateral do Cruzeiro foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians gosta do William, mas entende que se contratá-lo agora vai ter problemas com o seu elenco por conta de todas as dívidas, tá? Fala aí, rapaziada, beleza? Chegamos com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do maior clube do mundo, o maior de todos os tempos, né? Quem? Fala pra mim, quem? O Coringão. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativando o som das notificações para você receber as principais informações do Corinthians. Um grande abraço para você. Nos siga para mais e até os próximos vídeos. Fui!